Eu tive que fazer uma colinha aqui, porque são 10 motivos. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui, é só isso. Uma ditadura é aquela coisa que muita gente fala, mas não faz ideia do que vem a ser, né? E principalmente porque muita gente rejeita para não entrar no raciocínio do que vem a ser uma ditadura. A ditadura qualquer ditadura, né, é um problema que é colocado para um povo inteiro durante um tempo. Você tem aqui no Brasil 21 anos, tem 17 anos da ditadura do Estado Novo, você tem 49 anos em Portugal, que também chamava de ditadura do Estado Novo, você tem aqui do lado 39 anos no Paraguai, e por aí vai afora, né? Agora, os estragos causados por uma ditadura, a gente fica até com dificuldade de dimensionar. Mas durante a ditadura, ela tem problemas que a gente precisa conhecer para rejeitar essa coisa tentadora que parece uma solução mágica, né, que agora muita gente tem falado em uma intervenção militar resolve tudo, como se fosse possível, né, um estupro sem violência, como se fosse possível um espancamento sem sangue, né? Então, a ideia da gente falar hoje aqui é tentar mostrar o que foi a ditadura militar brasileira, né? E também o que é ditadura, de modo geral, para a gente evitar, né? Para a gente não aceitar essa tentação cruel. Sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem, a qualquer hora, tá? A qualquer tempo. A minha história, ela é conhecida, quem quiser entrar na internet tem muita coisa lá, então eu não sou uma pessoa que estou escondido, estou falando abertamente. Então, do mesmo jeito que eu tenho coragem de assumir o que eu fiz, o que aconteceu, e de contar, né, o que aconteceu comigo também, que não é muito agradável, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Então, se quiser perguntar, pergunta. Do jeito que me perguntar, eu respondo do mesmo jeito. Respeitosamente, eu respondo respeitosamente, né? Agora, o debate é sempre saudável. O debate é uma coisa que a gente precisa estabelecer como norma, para a gente poder pensar. O mais importante é a gente pensar. Agora, para pensar, a gente precisa colocar os fatos. Primeiríssima questão é a preparação para a criação de uma ditadura, a conspiração. Então, a conspiração, ela usa de todos os artifícios possíveis para justificar uma violência que é a quebra das instituições. Em qualquer circunstância, no caso do Brasil, é mais exemplar, né? Então você tem a conspiração, ela passa necessariamente por uma campanha de difamação, uma campanha de descrédito, campanha de desestabilização. E isso acaba com o próprio país. Então você tem uma economia funcionando e, de repente, todo o bombardeio que é feito faz com que a economia quebre, que a economia fique capenga, porque isso justifica a derrubada daquele governo, tá? No caso do Brasil, foi usado como argumento, né? Foram usados 3 argumentos, tá? Para derrubada do Getúlio Vargas, que ele acabou suicidando, para a conspiração contra o Juscelino Kubitschek, para a conspiração contra João Goulart, que deu origem ao golpe de Estado, para a campanha
Collor contra o Lula, na primeira eleição presidencial que teve logo depois da ditadura, e mais recentemente esse período que nós estamos vendo. Os três argumentos são, invariavelmente foram e são: a economia está em frangalhos, a economia está caindo aos pedaços, etc. e tal. Segundo, corrupção. A corrupção está acabando com o país. Teve corrupção no governo do Getúlio Vargas, então foi apelidado de Mar de Lama. Teve corrupção como alegação para a derrubada do João Goulart. E o terceiro é o perigo comunista. Tá? O perigo comunista é aquela justificativa que aceita quem quer, porque você não precisa concordar que isso seja um perigo, mas se você é envolvido numa campanha, você passa a entender aquilo como sendo importante. Então, foi usado contra o Juscelino, contra o Getúlio, contra o João Goulart, contra tudo. Sempre essas três questões. E isso causa uma instabilidade muito grande. Então, a economia não estava indo para o buraco. Tá? A corrupção existia como existe no país há 500 anos. E o chamado perigo comunista. Hoje a gente tem os partidos comunistas legalizados, não oferecem perigo nenhum. Então, dá para ver que são alegações muito frágeis, inclusive, mas foram usadas. Então, esse clima de conspiração é um clima que desarticula o país. Eu acho que isso é uma primeira coisa que a gente tem que rejeitar, não aceitar esse tipo de preparação para o golpe. O segundo é o próprio golpe. É você atacar as instituições, tomar o poder pela força das armas, como foi o caso em 64, em que as Forças Armadas, uma parte dela, não toda, participa dessa derrubada do governo, quebrando as instituições. Para quem entende um pouquinho de direito, tá? Ao ler o manifesto que eles chamam de Ato Institucional número 1, não tinha esse nome porque era o primeiro, fala com todas as letras no primeiro artigo. A revolução, como eles chamavam o golpe de Estado, a revolução legitima-se em si mesma. Ou seja, pouco importa a Constituição, pouco importam as leis. O importante é que nós vamos fazer a nossa ação, que é o golpe de Estado. Assaltaram o poder, assaltaram os cofres públicos, logicamente que eles passaram a ser os gestores, e podiam tudo. Então, o próprio golpe é uma coisa que a gente tem que rejeitar. Terceira coisa, a violência do Estado. Tá? Você tem a violência dentro da sociedade como qualquer país tem. Mas quando passa a se ter uma ditadura, passa a se ter a violência institucionalizada. No primeiro momento, a violência se voltou contra aqueles que resistiram à derrubada do presidente eleito. O primeiro morto, primeira pessoa a ser assassinada por se negar a colaborar com o novo regime, foi um militar. Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, que era comandante da base aérea de Canoas. Então fizeram o golpe, foram para a base aérea de Canoas e cobraram dele. Você está com quem? E a resposta deles, tem um processo todinho lá, estou com o presidente legitimamente eleito, João Belchior Marques Goulart. Tem uma discussão e ele é morto com 16 tiros de metralhadora pelas costas. Tá? Essa é a primeira consequência. Tá? Protestos de rua foram acabados com tiros de metralhadora. Tá? Em Recife morrem dois jovens, um estudante e um operário. No Rio de Janeiro morre também. Então, assim, você já tem a violência. Nos 3 primeiros meses
3 primeiros meses da ditadura já instalada, não havia resistência. O Brasil não resistiu à ditadura. Não existia um esquema que permitisse resistir de armas na mão. As Forças Armadas divididas, a parte legalista foi sufocada, os civis não estavam armados, não havia risco de resistência. Mas os 3 primeiros meses morreram 32 pessoas que eram chamadas a depor em inquéritos policiais militares, dentro de quartéis da Polícia Federal, etc. E nesses IPMs, como chamavam, a acusação era porque você era a favor do antigo regime. Porque estava instaurado, eu colaborei, eu fiz. Então, essa é a primeira acusação, que é um absurdo. Você tem uma situação e você é acusado de ser simpático à situação, né? E 32 pessoas se apresentam para depor e, inexplicavelmente, sente uma vontade louca de se matar e se joga do 3º andar do prédio. Quer dizer, foram mortos em tortura. Isso aí não dá para a gente pensar outra coisa, né? No prazo de 2 meses e meio. Tá? Então, assim, a violência é uma coisa presente. E é uma coisa que é para dizer, é o recado. Tá? Não estamos brincando. Tá? Então, isso é muito importante. Mais um quarto item. Tá? Fuga de cérebros. No Brasil, por causa desses IPMs, por causa desse processo de violência institucionalizado, aquelas pessoas intelectuais, gênios brasileiros, foram embora do país. Um deles se chama Paulo Freire, que agora sofre de novo um ataque. Já está morto, não está mais aí, mas ele foi chamado em IPM, foi acusado de fazer a campanha de alfabetização. Tá? E acusado de ser subversivo, porque ele fazia campanha de alfabetização de um governo que era eleito. Então, assim, não cabe essa coisa. E ele se livra daquelas acusações e vai embora do país. Então, acusado de comunista, Paulo Freire foi para onde? Foi para a União Soviética. Foi para Cuba. Não, ele foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos recebe, a Fundação Ford recebe ele muito bem. E lá ele produz, entre outras coisas, o livro Pedagogia do Oprimido, que é uma das 100 obras mais lidas no planeta. Mário Sheinberg, acusado de ser comunista, físico brilhante, César Lattes também, vão para fora do país. Aí começa a pegar no breu. Por quê? Porque essas pessoas produzem conhecimento. Produzem conhecimento que será transformado em tecnologia. E eles são colocados para fora do país. César Lattes, Mário Sheinberg, ambos físicos, foram para a União Soviética. Foram para Cuba. Não, foram para Sorbonne. E lá, acolhidos, produziram conhecimento. Por que é importante falar em conhecimento? Porque quando você fala em produção de conhecimento, você está falando em produção de tecnologia. Produção de tecnologia quer dizer, isso é patrimônio nacional. Não se paga royalties, não se paga direitos intelectuais, direitos industriais, inclusive, quando se transforma em tecnologia, para nenhum país, para nenhuma empresa de fora. Cada parafusinho do celular que está no bolso de vocês é pago um royalty, alguma coisa. O carro Palio da Fiat foi desenvolvido aqui
no Brasil, tá? Em Betim. Todo ele, colocado nas piores condições, nas estradas, nas ruas esburacadas, não sei mais o que, para ser o carro mundial da Fiat. Não fica um puto centavo de royalty para o Brasil, porque é pago para a empresa Fiat lá na Itália. Tá? Isso é tecnologia, isso é royalty. Então, quando essas pessoas são colocadas para fora do país, elas vão produzir tecnologia, conhecimento e tecnologia lá fora. Isso é um crime de lesa pátria. Tá? Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Esse clima de histeria, de comunista, de sei lá mais o quê, leva essas pessoas para fora. Então, eu suponho que todos aqui concordem que queremos o bem do Brasil. Portanto, não queremos pagar royalties se a gente pode produzir conhecimento aqui. A Unicamp, acusada hoje de ser um antro de vagabundos, comunistas, acaba de criar um colírio para evitar cegueira em pessoas diabéticas. Isso seria motivo de pagar royalties para fora. Então vai poder se fazer aqui no Brasil. Então vejam como isso é importante. Essa fuga de cérebros é uma coisa que nós temos que rejeitar. Não é uma coisa aceitável. Né? A ignorância. A ignorância institucionalizada. Né? É você colocar as coisas como se tudo fosse uma grande conspirata, uma grande conspiração interplanetária contra o país, contra o regime que está governando o país. E a gente tem, por exemplo, os livros que foram censurados. Livros, não livros de política, mas livros considerados perigosos, porque poderia ser alguma coisa contra o regime, contra a ditadura, no caso. Tá? A caguetagem, que está junto, aparece como aqueles que pegam e dizem: ele é comunista. Invadem a sua casa, reviram tudo, apreendem um monte de coisa. No Rio de Janeiro tem algumas histórias engraçadas, que o Rio de Janeiro tinha sido capital da República, então lá tinha muita efervescência política. E uma figura qualquer lá, um gozador, denunciou um arquiteto como sendo um perigoso comunista. A casa dele foi invadida, ele foi preso e apreendido material. Material. Livro sobre cubismo, porque acusaram ele de ser adepto de Cuba. Cubismo, Cuba, não é piada isso. Tem um jornalista, Stanislau Ponte Preta, o verdadeiro nome é Sérgio Porto, ele era um cronista, né? E ele publicava todos os dias uma série de crônicas que ele chamava FEBEAPÁ, Festival de Besteiras que Assola o País. E ele relata isso. Então, por exemplo, a ignorância era uma coisa tão consistente que estava sendo lá encenado lá em São Paulo a peça Édipo Rei, e consideraram o Édipo Rei uma coisa pornográfica. Esse troço aí de pai, filho, filha, transando, não sei o que e tal. E invadem o teatro e querem prender o autor. E o Abujanra, Antônio Abujanra, que era o diretor, fala assim: mas esse é o Sófocles. Ele é grego. Vamos extraditar. Como o cara morreu há 2000 anos atrás. Então, isso não é piada, isso é uma verdade. Só que assim, é tão ridículo que parece engraçado.
como invadir a casa do cara e prender o cara, porque tem um livro chamado O Vermelho e o Preto, e o Negro, que é do Stendhal. Então, por quê? Porque tem o vermelho. Então, assim, essas coisas, é a ignorância imperando. Isso eu acho que é o tipo da coisa que a gente deve rejeitar, porque isso é uma demonstração péssima para o país. Não formação de lideranças. Como tudo era suspeito, como tudo era colocado na coluna da subversão, como eles chamavam, não se formaram lideranças. E eu não estou falando de liderança política, eu estou falando de liderança empresarial, falando de liderança militar, estou falando em lideranças estudantis, lideranças sindicais, que era tudo proibido. Nem mesmo lideranças militares. E isso daí é uma coisa prejudicial, porque você vê, quando a gente redemocratiza o país, o que acontece? As lideranças que tinham eram bem mais velhas ou bem mais novas, não tinha intermediário. Ulisses Guimarães, velho centenário, e você tem as lideranças mais jovens, como o próprio Lula, Fernando Henrique. Por quê? Porque não se permitiu o ciclo da vida da formação de lideranças. E isso é prejudicial para o país. Como eu estou falando, lideranças militares, inclusive. Você só tinha os velhos generais e a jovem oficialidade que só obedecia. E aí, nesse tocante de militares, tem uma coisa muito importante, que é mais um ponto para a gente rejeitar a ditadura, que é a quebra de hierarquia. Quando os caras construíram o aparato de repressão, tá? Os chamados DOI-CODES, tá? Destacamento de Operação e Informação do Centro de Defesa Interna, de Operações de Defesa Interna, aquela coluna daquele grupo que fazia a repressão política não era tocável, eram os intocáveis. Eu conversei com alguns coronéis lá em Brasília e eles me confirmaram a minha suspeita. Um sargento que tinha sido do DOI-CODE, voltando para o quartel depois da redemocratização, cometeu alguma infração e o coronel prendeu o cara. Isso aí é indisciplina. E o cara falou assim: em 1 hora eu estou fora daqui, e você também. Em 1 hora depois, os caras do DOI-CODE baixam no quartel, mandam ele soltar o sargento, que era um indisciplinado, independente do que ele fez na repressão política. E mandam o coronel lá para o Amapá. Tá? E ele disse: eu não mandava num sargento. Você tem razão, quebra de disciplina. Então, isso, não estou falando do mundo civil, estou falando do próprio mundo militar. É um problema que você cria, que você não pode, eu acho, não se pode aceitar um troço desse. Né? Então, essas coisas vão formando essas quebras de hierarquia. Tá? Vão formando esse cenário que não é uma coisa aconselhável para qualquer país que seja. Qualquer país que seja. Uma outra coisa, uma lenda que existe, né, que o país era seguro, mas era seguro porque você não podia sair à noite, porque você podia ser preso porque estava saindo à noite. Então era recomendável você não andar na rua. Mas tem uma outra afirmação absolutamente falsa de que não tinha corrupção. Tá? Tinha, e tinha muita. Só que, como tinha a repressão política, como tinha a censura,
você não podia saber que tinha. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a caderneta de poupança Delfim, que não tem nada a ver com Delfim Neto, o banco Aspa, eram escândalos que aconteciam. Coroa Brastel, escândalo, que foram todos abafados. Mas um deles teve uma certa repercussão por causa do ambiente em que foi envolvido, que era a Caixa de Pecúlio dos Militares, chamado CAPEM. Um roubo sensacional. Na época era assim, era milhões de dólares, era uma coisa muito impressionante. Hoje é dinheiro de pinga, milhões de dólares. E começou a ter repercussão porque era dentro da família militar. E aí, os jornais começam a denunciar, começa a aparecer nome de militar, começa a não sei o quê, e de repente vem lá de cima a ordem de acabou, abafa. Então, a sensação que a gente tem de que não havia corrupção é absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Criaram um projeto no Amapá, no Pará e Roraima, chamado Projeto Jari. O governo deu, supostamente, para desenvolver a região norte do país, uma área correspondente à Bélgica, para um cidadão americano chamado Daniel Kate Ludwig. Podem procurar na internet, tudo que eu estou falando está lá. Não tem nada de fake news aqui. Tá? Daniel Kate Ludwig, Projeto Jari, faz um projeto que supostamente ia desenvolver aquela região, criando agrovilas, criando... O que aconteceu na realidade foi uma devastação monumental da mata, uma poluição muito grande pela extração de minérios e o surgimento de favelas e mais favelas que absolutamente não tinham como se sustentar. Está lá, virou um desertão. Tá? Então, isso também foi sufocado pela censura. E a própria censura, que eu acho que é o 10º ponto, 10º motivo para se rejeitar uma ditadura. A censura não é censura às obras de arte, não é censura apenas a livros, é também isso, mas é censura à informação diária, é censura a filmes. O cinema nacional foi praticamente liquidado. Sobreviveu graças a uns poucos que produziam as chamadas pornochanchadas, que eram comédias com apelo sexual, muito discreto, porque não podia ser muito ostensivo, porque é uma sociedade muito moralista, e a censura era pesada, mas era sempre comedinhas bem engraçadinhas e tal, que mexiam sempre com a mulher nua, burra, aquela coisa toda, com um monte de estereótipos homossexuais, etc. e tal, mas que fez o cinema nacional sobreviver. Não por acaso, não estava nos grandes estúdios, como o Estúdio Veracruz e outros, estava na chamada Boca do Lixo, que era o Baixo Meretrício de São Paulo e no Rio de Janeiro, na Lapa, que era aonde poderia ser rodado, os filmes poderiam ser rodados. E essa censura ao cinema nacional causa um dano muito grande. Você só vai ter produções de qualidade no cinema nacional muito tempo depois da redemocratização. Mas a censura causa problemas, inclusive para a população comum, por causa da censura aos jornais. Em São Paulo,
no ano de 73, teve uma epidemia, você vai ter que ouvir de novo a história, né? Eu falei hoje de tarde. Teve uma epidemia de meningite meningocócica, que é a membrana que envolve a medula. E de repente a pessoa tinha uma febre altíssima, vai para o hospital e dá um remédio para baixar a febre, apenas. Porque ninguém sabia que tinha uma epidemia. E essa epidemia matou 3.000 pessoas, pobres e pessoas ricas, inclusive, por causa da ignorância, por causa de não saber que havia uma epidemia. Porque a ditadura não podia permitir que se falasse dessa epidemia para não assumir a sua incompetência. Então não se fala nisso. E no inverno de 1973 morreram 3.000 pessoas na cidade de São Paulo. No ano seguinte morrem outras 2.000 da mesma doença, que ela se propaga pelo frio, que é onde tem mais pessoas no mesmo ambiente. E aí morreu 1.000 a menos, porque os hospitais começaram a experimentar antibióticos para ver se resolve. Foi o que conteve a epidemia. E já não teve nos próximos anos, porque já estavam sabendo que tinha uma epidemia que era virótica. Tá? A censura, ela era também a livros de literatura comum, não é literatura política, literatura, romances. E isso daí causa um prejuízo ao país muito grande. Se você pega os 21 anos, ou 26 anos, por causa do tempo que vai ter a Constituição, a nova Constituição, você dividir o país, esse tempo, em 5 anos, tá? Para dar uma geração de 5 anos, você tem 5 gerações que foram afetadas. Se você reduzir uma geração para 3 anos, que é o tempo de você entrar na vida adulta e começar a entender o mundo corretamente, isso aumenta para 7, 8 gerações. Isso é um prejuízo muito grande que se causa ao país. Não é uma coisa pequena que você possa amenizar e dizer assim, mas valeu o preço. O preço do desenvolvimento. O país não foi desenvolvido, o país foi modernizado. As comunicações foram modernizadas. A siderurgia foi modernizada. Mas o risco de quebra do país pela economia foi o fim do milagre brasileiro. O que é o milagre brasileiro? O milagre brasileiro é a injeção de dinheiro vindo de fora. Tá? Quando a ditadura começa, tinha 80 milhões de dívida, 80 milhões de dólares. Quando termina a ditadura, está em 230 bilhões de dólares, porque houve injeção maciça de dinheiro aqui. Inflação, tecnicamente, inflação é você rodar dinheiro, imprimir dinheiro, e aí incha a base monetária circulante, que é papel moeda. Tá? Então você tem a inflação causada por um motivo muito simples. O dinheiro, enquanto chegava em dólares emprestados, a juros escorchantes, mas que não estão sendo pagos, só está entrando dólares, você tem pleno emprego, você tem grandes obras faraônicas, Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, que hoje em dia é uma ficção, não existe, Itaipu, e outras obras gigantescas. Tudo isso mantém a economia funcionando. Mas como começou a Guerra dos 6 Dias, em 1973, no Oriente Médio, os Estados Unidos disseram, vou me preocupar com o petróleo, danem-se, e para de injetar dinheiro aqui.
Aí o governo brasileiro, óbvio, questão de lógica, precisa rodar dinheiro. E aí é a inflação. A inflação, quem viveu isso, quem é mais velho, lembra? Você ia de manhã no supermercado, o preço do negócio era um, ao meio-dia era outro, 6 da tarde era outro. Era uma gincana você correr na frente do cara que remarcava, não tinha leitora de código de barras. Lembra disso? E aí você olhava, o desgraçado estava lá, você tinha um ódio daquele cara, coitado, trabalhador como qualquer outro. Você corria na frente para comprar o negócio que tinha a etiqueta com o preço da manhã. Aí você ia, cotovelava, pegava e tal, e, porra, conseguia um preço 10% de uma hora para outra. 10% menor. Ao final da ditadura, já com o governo do José Sarney, você recebia em tijolos de dinheiro, porque não tinha valor. Tijolo, um monte de cédulas desse tamanho, porque não tinha valor o dinheiro. Tinha muito dinheiro. A base monetária inflada, tá? No circulante. Isso é inflação. Então, você falar que houve um desenvolvimento econômico é discutível. Houve um endividamento que depois, quando teve que pagar os juros, aí virou um inferno. Porque não paga nada, tem uma carência. Mas na hora de pagar, você começa a pagar pelos juros. E você pagava os juros, mas o principal continuava. E continuava gerando mais juros. E vira uma coisa impagável. Tá? Então, essas coisas, eu acho que são motivos suficientes para a gente rejeitar uma ditadura. No caso específico do Brasil, então, fica bem flagrante isso. Então, agora, aberto à discussão, quem achar que não. Obrigado, Ivan. Vamos abrir agora um bate-papo. Quem quiser fazer alguma colocação também, quiser apresentar algum argumento, quiser se posicionar, né, Ivan? Acho que o diálogo é isso. E quiser perguntar também, aproveitem, porque o Ivan aqui é uma fonte riquíssima de informação, né? Eu só vou pedir para alguém me ajudar a levar o microfone, que eu queria filmar as pessoas perguntando e tal. Pode ser? Diego? Tem uma pergunta? Então, dá uma provocada no público. Quero te ajudar. Boa noite. Queria fazer uma pergunta, Ivan. O Engels, quando apresentou ali, disse que você foi preso quando tinha 16 anos. Eu queria saber por quê e que condições, por que foi preso com essa idade. Bom, eu, como muita gente, participei da luta contra a ditadura. Tá? Meu pai é um operário mecânico, minha mãe é uma professora de ensino primário, e o trabalhador não tem como deixar os filhos com um primo, com um tio, com qualquer coisa assim. Vai a família inteira, né? E eu, desde que abri os olhos, eu vi meu pai, minha mãe, reivindicando melhores condições de vida. Quando houve o golpe, todas as pessoas que reivindicavam passaram a lutar também contra a ditadura, porque a ditadura nada mais é do que uma forma radicalizada da mesma coisa. Tá? Então, você tem a ditadura não aboliu o capitalismo, a ditadura não aboliu a relação de produção que tinha, pelo contrário, a exacerbou. Então, nós participamos, e eu participei da luta clandestina, porque tudo era clandestino, contra a ditadura. Por causa disso, eu e meu pai fomos capturados juntos pelo DOI-CODE de São Paulo, do Segundo Exército, fomos torturados juntos, e meu pai foi assassinado depois de 2 dias de tortura na minha frente. Minha mãe e minhas irmãs também foram presas, não tinha acusação contra elas, porque elas não eram militantes, e uma das minhas irmãs, além de espancamento, todos que elas sofreram, uma das minhas irmãs sofreu, inclusive, violência sexual. Né? E eu, com 16 anos, eu não só
confirmo que eu participei, como me orgulho de ter participado da luta contra uma ditadura. Eu passei 6 anos sem ser processado, portanto, sem ser condenado, fiquei preso. Quando o Ernesto Geisel começa o processo de abertura, que ele chamou de abertura lenta, gradual e segura, ele começa a se livrar dos casos que eram mais denunciados. Tá? No Brasil não se sabia, mas no exterior, a comunidade internacional denunciava o que acontecia aqui. Né? E o meu caso era um dos mais denunciados. Menor, viu o pai morrer, família presa, preso sem processo, e mais ainda. Eu fiquei preso os últimos 3 anos num hospício prisão que tem lá em São Paulo, chamado Casa de Custódia e Tratamento Taubaté. Então havia muita denúncia. E o Geisel se livra desses casos mais complicados, mais denunciados. O outro mais denunciado que sai também era o Antônio Carlos Melo Pereira, que era um companheiro que foi enlouquecido na tortura, tanta tortura. E ele, para não abrir os companheiros, ele acabou enlouquecendo de tanta tortura que sofreu. Era um geólogo baixinho que, assim, foi a vítima, né, nesse formato. Né? E as denúncias no exterior foram tão sérias que, por exemplo, os portuários franceses se recusavam a desembarcar produtos brasileiros porque diziam que estavam com produtos manchados com sangue de brasileiros, né, com a ditadura. O Garrastazu-Médici vai para Paris e não consegue sequer sair do hotel porque havia muitos protestos. Então, assim, não era aqui dentro. Lá fora as pessoas viam o que acontecia. E eu participei dessa luta e, por causa disso, gramei 6 anos em cana, dessa forma como eu estou contando. Boa noite. A primeira pergunta é se você acha que o Brasil corre risco de retomar uma ditadura e se ditadura tem uma ideologia. O que você acredita? O que você acha sobre isso? Tua opinião? Olha, eu acho que o Brasil já tem uma espécie de ditadura. Não um terrorismo de Estado como houve na ditadura brasileira, ou argentina, Uruguai, mas tem um estado de exceção que a gente está vendo. Tudo é possível, tudo é possível. Não estou falando do processo ao Lula, antes que pensem isso aí. Estou falando do processo de violência que a gente está sofrendo. Então, os professores, por exemplo, as professoras foram eleitos como os inimigos. A educação passa a ser, e aí não sei se vocês ouviram falando sobre ignorância, né? É uma coisa, uma repetição meio caricatural, né? Lamentavelmente, a gente tem hoje na vice-presidência um general que é menos pior do que o Bolsonaro. O Mourão, eu não concordo com ele, não aceito as ideias dele, mas eu respeito. É um cara que tem formação de Estado maior. Ele é mal menor, ele não vai permitir um descalabro como a gente está vendo hoje, que é a ignorância, aquela coisa maluca que a gente está vendo, que não consigo imaginar possível uma coisa dessa. Então, eu acho que a gente já está vivendo um processo de violência que é complicado. Ditadura, ela serve sempre a alguém, sempre a classe dominante. Qualquer ditadura. Tá? Então, essa ideia é que eu acho a democracia é o nosso bem maior, é o que nos salva, é o que nos permite pensar. Qualquer ditadura, estou falando. Então, isso aí eu acho que é básico. Por isso que eu falei, esses 10, 11 motivos para se rejeitar, serve para qualquer um. Se tiver essas coisas, eu acho que a gente tem que reprovar. E, então, para mim, não tem discussão sobre isso.
queria ouvir assim, o que você pensa, a gente começa a escutar as pessoas que acreditam, né, em intervenção militar, esse tipo de coisa, né, e eu observo, né, que as pessoas estão com muito medo, né, do que está acontecendo no mundo, as crises, né, que estão acontecendo próprias econômicas e tal. E existe uma tendência de se pensar que as Forças Armadas seriam uma espécie de reserva moral, alguma coisa assim, ó, último caso entre as Forças Armadas. Assim, há quem creia nisso. Não sei, se tirar isso das pessoas, é como se elas estivessem sem chão, alguma coisa assim. Então, não que eu acredite nisso, eu não acho, mas estou compartilhando esse pensamento porque, às vezes, para tentar entender como que alguém pode querer essas coisas e o que você pensa sobre isso. Olha, eu acho assim, a ignorância é uma coisa muito complicada, né? O Exército Nacional, a minha dissertação de mestrado, inclusive, foi sobre isso, historicamente, sempre teve na política brasileira. Tá? Ele deu um golpe de Estado, proclamou a República, teve 2 ditaduras, né? Do Deodoro e do... o outro lá que eu não gosto de o Floriano, né? Deodoro e Floriano, que impôs a República na marra. Tá? Depois saem da política, a burguesia briga e elegem o sobrinho do Deodoro, que é o Hermes da Fonseca, para botar ordem na casa. Aí ele é eleito e ele baixa o cacete nas oligarquias estaduais e, resolvido isso, entrega o poder para um civil, que é o Venceslau Braz. E fica assim. Getúlio Vargas se aproveita da insatisfação da baixa oficialidade, que é o movimento tenentista, e dá um golpe, que é a chamada Revolução de 30. Mantém uma ditadura por 17 anos, que é agravada em 1937 com uma grande farsa que foi montada, que é o chamado Plano Cohen, que era um suposto plano de tomada do poder pelos comunistas. Cohen, sobrenome judeu. Então, assim, você vê... Agora, quem é que faz essa farsa? É um capitão chamado Olímpio Mourão Filho, tio do Hamilton Mourão. Tá? Ele faz essa farsa, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra assumem como verdade, sabendo que era mentira, e justificam um golpe que é a criação do Estado Novo. Tá? E eles mantêm isso daí. Quem derruba Getúlio Vargas são os militares, através de um golpe de Estado. Tá? 2 candidatos se apresentam para governar o país. Brigadeiro Eduardo Gomes e General Eurico Gaspar Dutra. Tá? Eurico Dutra é o eleito. Eles nunca saíram da política. Eles mantêm a pressão em cima do Getúlio Vargas e aparece a figura do Golbery Couto e Silva, que é na época um coronel, e eles fazem toda a pressão e o Getúlio é morto, se mata. E eles têm vários motins contra o Juscelino Kubitschek, que era um médico do interior de Minas, que não tinha absolutamente nada de comunista, mas acusavam ele de ser favorável aos comunistas. Uma bobagem. Tá? E dos levantes militares, 2 que são mais conhecidos, que é Jacareacanga e Aragarças, são os que mais põem em xeque. Um militar, também do lado da democracia, que é o Henrique Teixeira Lott, garante a ordem nos quartéis e o Juscelino pode governar. Tá? Tem a crise de 61 com a renúncia do Jânio. Quem tenta proibir o vice-presidente João Goulart assumir o cargo de presidente são os militares. Tá? Aí tem uma movimentação civil, que é a campanha da legalidade, e eles são obrigados a aceitar. Só para explicar, o João Goulart foi eleito vice-presidente. Existiam 2 eleições, a eleição para presidente e a eleição para vice-presidente. O Juscelino foi eleito com 36% dos votos. O João Goulart foi eleito com 62% como vice dele. Tá? Jânio Quadros
se elege com 40% e João Goulart se elege vice-presidente, que era inclusive de chapas opostas. Se elege com 51%, 52%, alguma coisa assim. Então, ou seja, o João Goulart era um cara popular, tá? Mas a força militar pressionando contra ele. Tá? Derrubam o João Goulart, implantam uma ditadura durante 20 e tantos anos e fazem a saída e se mantêm até os dias de hoje presentes na política nacional. Isso é um fato. Hoje, como eu estou falando, estranhamente eu falar bem do Hamilton Mourão, mas o Hamilton Mourão é o mínimo de garantias de que eles não vão quebrar a ordem, porque eles são a própria ordem. Tá? Não é um cara que é miliciano que vai resolver. O Mourão está botando um pouco de equilíbrio, sensatez nessa história toda. Então, a ideia de que os militares são a ordem é por causa dessa trajetória que eu estou contando. Essa trajetória vem até os dias de hoje. E é uma trajetória que dá a sensação de que eles garantem a estabilidade. Mas eles não são o que as pessoas têm dentro da cabeça. O Bolsonaro acha que foi eleito rei, ele pode tudo. Não pode. Os militares falam isso. Os próprios militares. Os militares garantem a ordem de um jeito institucional. Tem a Constituição. Vamos respeitar. É o mínimo que se espera. É o mínimo. Mas na cabeça das pessoas, a ideia de militares não é o que eles são. A ideia de militares é aqueles que vêm, prendem, arrebentam, esculhambam tudo e põem ordem na casa. Isso não é verdadeiro. A ditadura militar, de 64 a 85, foi um Estado de Direito. E eles mantiveram a aparência de legalidade. O tempo inteiro. Tinha supostamente eleição, sempre um general, nunca foi nem brigadeiro, nem almirante, só general de exército que foi eleito pelo Congresso, que era amordaçado, que tinha o judiciário funcionando, que tinha a imprensa livre, colaborativa, por isso que era livre, mas assim, a aparência de legalidade foi mantida. A cabeça das pessoas fascistas acham que os militares são aqueles pistoleiros que a gente tem para chamar. Tá? Os militares não são isso. Eu, cara de esquerda, assumido publicamente, eu digo, os militares não são pistoleiros. Eles não são o que tem na cabeça dessas pessoas, que vão para a rua e falam, intervenção militar. E os militares falam assim, eu não, estou fora disso. Você vai ver os pronunciamentos deles, rejeitando tudo. Então, assim, o que está na cabeça das pessoas que vão para a rua falar bobagem, não é a mesma coisa que é a realidade. Os militares não são isso. E eles se mantêm, inclusive, por uma questão de coerência, se mantêm defendendo a legalidade, que é o que eles estão fazendo ainda hoje. Não sei se eu respondi. Manda. Aproveitando a pergunta do professor Alexandre, né, com relação ao processo de transição, Ivan, eu queria saber se você tem alguma contribuição para nos dizer se isso deixou algum lastro na nossa Constituição, né, a maneira como eles foram fazendo o processo de transição da ditadura para o processo democrático, se deixou algum lastro dentro da nossa Constituição com relação ao papel das Forças Armadas. Essa ideia de manter a moral, a ordem, né, se tem algo explícito que é fruto desse processo de transição na nossa Constituição. E fazendo um paralelo com o papel das Forças Armadas em outros países, se existe algo parecido com outros países, com o que aconteceu aqui com relação ao papel que as Forças Armadas têm dentro da Constituição. Olha, as Forças Armadas brasileiras, elas, como eu fiz assim, esse retrospecto rápido aqui, cumpriram esse papel, né, de aparência de legalidade. Exerceram, criaram o Estado policial, criaram o terrorismo de Estado, tortura era uma prática oficial, tá? Então não é pouca coisa isso. Mas diferente da ditadura argentina, que não tinha absolutamente nenhuma legalidade, tá?
os voos da morte, roubar os bebês, né? Todas essas coisas, o Brasil até teve, mas individualmente. E foi em menor escala para ser apenas seletivamente contra algumas pessoas que eram dirigentes, etc. e tal, né? O processo de transição no Brasil se deu de uma forma muito controlada pelos militares. Então, não houve uma passagem com justiça de transição. Justiça de transição é uma coisa que foi desenvolvida a partir dos tribunais de Nuremberg, tá? Que você tem a apuração da verdade, a memória e a justiça propriamente dita. A apuração da verdade é mostrar os campos de extermínio, etc. e tal, os crimes de morte, parará, experiências científicas, supostamente e tal, trabalho escravo, discriminação, execução, parará, tudo isso foi mostrado. Memória é preservar os fatos frescos para uma reflexão. Eu sempre uso como uma figura para explicar o que é memória, a cruz. Você entra em qualquer prédio público, tem uma cruz. Você tem nas igrejas, cruz. O que é aquele símbolo aí? O que está ali? As pessoas lembram do que quando vem isso? Lembram de Jesus. Mas aquilo ali não é Jesus. Aquilo ali é um instrumento de tortura. As igrejas cristãs mantêm aquele símbolo para lembrar que Jesus foi morto daquela forma cruel. Tá? E ao olhar para aquilo, as pessoas não veem instrumento de tortura. O cara ficar preso ali durante dias, definhando, os urubus comendo pedaços dele, fica lá apodrecendo, se esvaindo em sangue. Essa coisa cruel, ninguém lembra que é. Lembra do cara que ficou lá, que é Jesus, os ensinamentos dele, as lições dele, tudo mais. Então, o que faz? Aquilo serve para reflexão. Isso é memória. Isso é a forma que você tem para esfregar na cara das pessoas. Isso aconteceu. Pensa se é o que você quer. E as pessoas, ao pensar no Cristo, pensam no Cristo. Pensam no cara que deu a vida por você, etc. e tal. Então, assim, essa é a memória. E o Tribunal de Nuremberg, os tribunais, cumpriram esse papel. Tá? Não é por acaso que tem os memoriais do Holocausto judeu, como deveria ter os outros holocaustos. Tá? Foram 23 milhões de comunistas em toda a Europa. Foram quase 11 milhões de ciganos. Foram pessoas com deficiência, foram um número que ninguém sabe quantos. Como foram também homossexuais, evangélicos. Sabia disso? Que os evangélicos foram perseguidos e mortos, porque os nazistas eram católicos, eles não eram protestantes, né? E consideravam os protestantes como desgarrados da fé. Essa memória, junto com a verdade, leva à justiça, que é a condenação dos assassinos. Tá? O Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes de extermínio, era um tribunal de exceção, porque tinha que se fazer justiça rapidamente. Então, condenava e executava em seguida a pena de morte, ou botava na prisão perpétua, como foi o caso de vários deles. Então, esses três elementos, verdade, memória e justiça, no Brasil não aconteceu. No Brasil simplesmente se passou para a democracia com um grande acordo, não feito pela oposição, mas entre eles, notadamente a ditadura, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, que fez esse acordo. Isso é um fato, eu estava lá, eu vi essas negociações, nós padecemos dessas negociações, e não se fez, por exemplo, uma eleição direta imediatamente após, para dizer, olha, esse passado não nos interessa. E aí, quando o Tancredo é eleito, de forma indireta, e morre, e aí assumiu o Sarney, veio, né, a pelanca, veio junto com o Tancredo, é o Sarney, né? E ele foi eleito e ficou como presidente. Não se fez a justiça de transição, não se revelou os crimes,
não se fez a memória, não se fez a justiça. Isso leva a algumas coisas, como, por exemplo, a PM, hoje, ainda conserva uma agressão feita pela ditadura, que é o quê? A ditadura quebrou o pacto federativo. Você tem a União, você tem o Estado, você tem o município. Cada esfera tem a sua competência. A PM, que é da esfera intermediária, que é do Estado, ela é controlada pelo Exército, lá na União. Não é talvez, é a lei 88777/83, que o João Figueiredo aprovou, tá, como decreto. Né? E na época o decreto-lei era assim, apresenta, se não for votado, é aprovado por decurso de prazo, ou seja, passou o prazo e está eleito. Tá? Coisa da ditadura. E é mantido lá. A nomeação do comandante da PM não é feita pelo governador. O governador submete ao Estado-Maior do Exército ao um general chamado IGPM, Inspetor-Geral das Polícias Militares. E ele apresenta o nome dizendo, vamos aprovar, ou dizendo, não vamos aprovar. O que for decidido, o governador tem que se submeter. Ele não tem competência para nomear quem ele quer, ele tem que submeter ao Exército. A formação dos oficiais e a formação dos sargentos, praças, né, e cabos da PM é dada pelo Exército. Hoje. Quando a gente ouve falar que a PM está fora de controle, com certeza está fora de controle da sociedade civil. Não está fora de controle do Exército. Só você vê o modus operandi da PM lá no Centro Cívico em Curitiba, que é cerca, bombardeio com helicópteros, corredor polonês, massacre, não sei o que, foi usado em Minas, no governo do PT. Foi usado em Brasília, no governo do PSB. Foi usado no Rio, no governo do PMDB. Então, assim, não é uma coisa do Beto Richa. É da PM, que é controlada pelo Exército. Então, isso é um dos resquícios da ditadura, que é uma coisa que a gente não pode aceitar. Né? O Pacto Federativo, o governador tem a competência e que exerce essa competência. Não é verdade. Ainda se mantém. Nenhum governo democrático, nenhum, rompeu isso daí. Poderia ter rompido, mas não rompeu. Mais alguém? Boa noite. Queria fazer uma pergunta, saber um pouquinho a sua opinião, já que o senhor está falando de ditadura e passou por uma, sofreu na pele, né, o contexto, né, histórico, sua opinião sobre a democracia venezuelana e também o papel do Estado brasileiro em financiar diversas ditaduras nos últimos governos, como Zimbábue, Angola, Guiné Equatorial, e se existe ditadura do bem e ditadura do mal, na sua opinião? Não existe ditadura do bem e ditadura do mal. Isso não existe. Existe ditadura. Venezuela, a gente tem que imaginar o seguinte, eles têm lá, têm controles, etc. e tal, externos que estão lá. Eu não me sinto em condições de julgar o que rola lá. As informações que a gente tem da Venezuela são muito precárias. Tá? Eu acho que tem um conflito que está beirando a guerra civil. Isso eu acho. Isso dá para perceber. Agora, até que ponto é uma ditadura, até que ponto não é uma ditadura, eu não tenho como... Eu Ivan, não tenho como me pronunciar. Está falando do Lula? Então, cara, você percebe? Não, eu estou entendendo o que você está falando. Então, você falou, parecia que estava falando do Lula preso. Presta o microfone para ele. Entendeu? É assim, as idiosincrasias da Venezuela ou do Brasil, se eu resolver dizer que o Brasil é uma ditadura porque prendeu Lula, eu não falo isso. Eu nunca falei isso.
Mas do jeito que você falou, prender o opositor para não participar da eleição, foi o que a gente viu com o Lula. Não, mas espera aí. O Lula foi preso por um setor judiciário dentro de uma democracia, dentro de um processo legal. Ele passou por vários processos. Os presos políticos da Venezuela simplesmente foram presos, não foram julgados. E eu acho que aí tem uma grande diferença. Qual que foi o candidato que não pôde ser... Não, agora eu não lembro o nome, mas tem candidato, esse que agora conseguiu sair com a força dos militares, com o apoio dos militares, que chegaram na penitenciária e que levaram ele justamente porque não existia um julgamento. Ele não foi julgado, ele foi preso, e é diferente. Dentro de um regime democrático, existem os 3 poderes, e ele passou por todos os processos. Então há uma grande diferença aí. Se a gente está falando de democracia, e por isso que eu perguntei se você acredita numa ditadura do bem e numa ditadura do mal. Não, não acredito, eu não acredito. Né? Nós temos na África aí o Zimbábue, Angola... Zimbábue, o Robert Mugabe é um ditador centenário, eu acho que tem que... Guiné Equatorial, o PT financiou obras durante os últimos 10 anos, financiou ditadura, ou seja, patrocinou ditadura. Ditadura onde teve tortura, igual teve com o senhor, teve pais que foram mortos, mulheres estupradas. Então, por isso a pergunta, existe uma ditadura do mal ou ditadura do bem? Não existe ditadura do mal nem ditadura do bem. Ditadura é ditadura. Tá? Ditadura é ditadura. É que assim, eu não me sinto, estou te falando sério, eu não me sinto em condições de julgar outro país. Eu estou falando o que a gente tem aqui. Isso eu falo abertamente, o que eu penso. Agora, processo venezuelano, eu não sei o que rola lá. Porque assim, é muita desinformação. E isso eu acho que a gente precisa fazer o que sempre foi feito. Por exemplo, só para mal comparando, tá? O que acontece na base de Guantánamo, que os Estados Unidos mantêm, que todo mundo sabe que tortura lá. Os Estados Unidos, aqui ninguém mexe, porque é assunto interno dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que tem tortura lá. O George Bush assumiu isso. Ninguém dá palpite, tá? Porque é dos Estados Unidos, é assunto interno. Na Venezuela pode dar palpite. Então, assim, eu acho que a gente tem poucos elementos para julgar uma coisa dessa. Eu, particularmente, não me sinto em condições de julgar. Agora, eu condeno qualquer ditadura, qualquer tortura, não existe tortura do bem e tortura do mal. Então, para mim, é muito claro isso daí. Agora, se me permitirem lá para ver, se eu tiver elementos para ver o que acontece, aí eu passaria a ter uma opinião formada. Agora, de fora, eu acho meio complicado. Boa noite. Então, ele falou um pouco externamente, e eu queria fazer a pergunta mais aqui sobre o Brasil. Você mesmo disse que já estamos numa ditadura, com o governo Bolsonaro, obviamente, com o Mourão, já está numa ditadura. E se a oposição tivesse ganhado essas eleições, a gente estaria numa ditadura? Se a resposta for não, como que o novo governo, novo entre aspas, iria resolver um problema, o rombo econômico que a gente está atualmente? Como que o novo governo iria te acreditar que ele ia resolver um problema que ele causou, que é o rombo econômico atualmente? Eu tenho um pouco de cuidado, porque tem essa teoria, né? Em 64, deram o golpe, que ia ter uma ditadura, não sei o quê, parece aquele filme Minority Report, que acham que vai ter e aí se antecipa. Se, porém, fosse, portanto, tudo seria diferente. Tá? Então, vamos deixar isso claro. Eu acho que se o Haddad, por exemplo, tivesse sido eleito, a gente não teria uma ditadura, teria uma guerra civil, porque não iam deixar ele governar, ia ter um pega para capar e ia ter guerra civil, ou um massacre sobre os petistas, sei lá o quê, eu não sei. Tá? Mas não dá para eu ficar elucubrando que é menos pior. Eu afirmo, Ivan Seixas, afirmo, o Mourão não ia permitir essa coisa rastaquera que a gente está vendo. E eu estou falando um general, não estou julgando militar por ser militar. Eu estou falando, o que a gente tem é um despreparo, um desequilíbrio, inclusive mental, que é sem proporção. Que o Mourão não faria isso, não iria permitir, porque é um cara que tem informação de Estado Maior.
Não acho que seja uma coisa boa, eu não concordo com ele, mas eu acho que ele não ia ser essa porcaria que a gente está vendo. É só essa a questão. E não acho, voltando, não acho que tenha boa ditadura, boa tortura, má ditadura. Acho que ditadura a gente tem que reprovar sempre. Eu tenho que surgir uma curiosidade. Bom, uma das coisas que me preocupa, voltando um pouquinho à discussão da censura, hoje eu estava dando aula, depois da tua fala, né, o professor Ivan fez uma fala aqui à tarde, foi um talk show, né, o Ivan falou um pouquinho, né, da história dele e tal, e uma aluna em sala de aula, né, a gente parou para conversar, avaliar um pouquinho o que eles acharam do evento, então uma aluna falou, ô professor, mas meu avô falou que não teve ditadura. Ele falou, te contei a história, ele falou, olha, não teve ditadura. Eu falei, olha, para algumas pessoas de fato não teve ditadura. Não teve, algumas pessoas acreditam que não teve ditadura. Defendem até a morte que não teve. De fato, eles não estão mentindo, não é uma mentira, vou mentir para minha neta porque eu quero. Não, de fato eles acreditam que não tem, eu penso. Né? E aí a pergunta é o seguinte, porque, lembrando inclusive do caso Araceli, vocês conhecem, é um caso famoso, o caso Araceli, quem quiser pode procurar aí, vai conhecer a história. E falando da censura, quer dizer, como é que a informação, como é que a falta de informação, ou a informação, né? Hoje em dia a gente fala muito de fake news, tal, como é que a informação distorce a história de certa maneira, e qual o interesse da censura? Por que se censura? Porque a gente fala da censura, mas ninguém fala por que censura. Por que existiu a censura? Porque existia um órgão institucional que tinha um cara lá e dizia, ó, isso aqui não pode escrever, essa peça não pode passar, essa música não pode ser gravada, não pode ser cantada. Por que existe um órgão institucional como a censura? E o que isso tem a ver com o jornalismo de hoje, né, o jornalismo atual, né, que a gente pensar o jornalismo, ele é tendencioso de todos os lados. Então, quando se fala da Venezuela, né, que informação eu tenho de fato? Né, que eu consigo avaliar? Eu estou acompanhando de fato, de perto, estou acompanhando de perto os processos que acontecem no Brasil, enfim, até que ponto a informação chega a mim com fidedignidade? Essa é a questão. E o que a censura tem a ver com isso? O que foi a censura? Para que eles tinham a censura? Né? E o que isso acarretava? Se puder explorar mais um pouquinho. Olha, eu não coloquei no meio do pacote de danos causados pela censura o caso, não só da Araceli. Né? A Araceli foi morta por um grupo de playboyzinhos, filhos de gente muito importante no Espírito Santo, tá? Que era inclusive o filho do governador, ela foi torturada, foi estuprada várias vezes e depois o corpo dela foi jogado. Né? E aí, quando tentaram salvar, ela morreu em seguida. Foi feita a apuração pela polícia da própria ditadura, foi apurado os nomes, mas em seguida foi abafado porque era filho de gente poderosa. Tem o caso da Ana Lídia também, lá em Brasília, tá? Que a polícia apurou e constatou que era o filho do ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, que era o Alfredo Buzaide filho, o Fernando Collor de Mello, tá? Também, e eu não lembro se o Paulo Otávio também, aí uns outros lá, que fizeram a mesma coisa, pegaram a menina, estupraram, torturaram isso aqui e mataram, tá? Todo mundo sabia disso e foi abafado porque era gente poderosa, tá? Então assim, a censura ela causa esses problemas, né? Mas a censura, qual é o motivo da censura? Primeiro abafar o que é inconveniente, mas também é uma coisa muito complicada, é perseguição mesmo. O Chico Buarque, por exemplo, toda a música dele passou a ser rejeitada. Toda a música dele. Chico Buarque já... Aí o que ele fez? Apresentou com um pseudônimo, Julinho da Adelaide. Julinho da Adelaide, na cabeça dos censores, era um negão da Mangueira que apresentou. Passava, e era o mesmo Chico, com letras do Chico, politizadas e tal. Tem aquela música famosa, Chame Ladrão, né? Acorda amor, tem gente batendo lá no portão, não sei o quê. Me chame ladrão, porque esses aí eu não confio, né? Que era a música do Chico. Passou porque era do Julinho da Adelaide, não do Chico Buarque. Então, assim, tem uma componente de perseguição mesmo, né?
Então, essas coisas, a fidedignidade que a gente tem hoje, é do interesse das empresas de jornalismo, não é dos jornalistas. Os jornalistas são pau mandado, fazem, escrevem as besteiras. E hoje, por exemplo, a Globo, que sempre foi inimiga da esquerda, é considerada inimiga pelo pessoal do Bolsonaro. Tão sem credibilidade que a Globo está. E eu não estou dizendo se o Bolsonaro está certo ou está errado, mas que a Globo é colocada no mesmo patamar de inimigo da esquerda, passa a ser inimigo do Bolsonaro. Por quê? Porque ela não é confiável. Então, isso é um fato. Agora, o que foi feito com os meios de comunicação? Foi feito uma pasteurização que você não consegue saber se é verdade ou se não é. Isso eu acho que é o maior problema que a gente tem com a imprensa brasileira hoje. Você não tem confiança. Então as pessoas acreditam nos Facebook, por exemplo, qualquer pataquada que você colocar, as pessoas acreditam, porque não acreditam na grande mídia. Porra, que coisa pior do que isso? Então assim, você não tem confiança no veículo que supostamente é para informar. Então assim, não dá para a gente... Você tinha perguntado outra coisa que eu acho que eu não estou respondendo? Das fake news, das ideias do... eu acho que as fake news passa a ser a mídia partidária, ideológica, sei lá o quê, por causa dessa coisa, porque a grande imprensa não é confiável. Então não dá para você confiar numa Rede Globo, na Bandeirantes, porque não são confiáveis para nenhum lado. Tá? Vamos deixar claro, não é para esse ou para quê? Para nenhum lado. Eu acho que é um dano muito grande que é causado ao país. Né? Deixa ela falar. Alô? Então, eu queria comentar sobre a questão da ditadura, que a pessoa comentou aqui, né? De apoio às ditaduras que Lula tenha dado, né? Então a gente tem que pensar na questão de relações comerciais também. O Brasil, ele estabeleceu negócios não só com diferentes ditaduras, mas ele relações comerciais com Moçambique, né, com Bolívia, e aí você fala, construiu obras faraônicas, essas coisas, e que teve roubo, né? Você tinha várias empresas que foram aí denunciadas, né? Lava Jato, óbvio. Mas também teve muito emprego que foi gerado nesses lugares. E muita gente daqui que foi trabalhar nesses lugares que eu conheço, vai. Agora, assim, se a gente vai questionar isso, né? De o PT, o fato de ele ter relações comerciais com uma ditadura, já que você falou sobre isso, então a gente tem que questionar também os Estados Unidos, no caso de que apoiou tantas ditaduras na época de 75, né? Em 70, né? Quando e hoje nisso, a Argélia, até mesmo no Timor, por conta de petróleo, Etiópia, Marrocos, tudo isso, e Angola teve, né? Então, assim, isso até hoje, né? Como o professor disse, né? O Ivan disse. Por que os Estados Unidos mantêm relações com o Iraque, então? Né? Se tem tanta violência com o Irã, esses países... Então, vamos ser equilibrados nessa análise aí, realmente. Se tem uma ditadura, então, você vai questionar se o fato de o país ter apoio, relações comerciais com uma ditadura, será que ele está apoiando essa ditadura? Então vamos questionar todos os outros que fazem isso também. Então é isso que tem que ter esse equilíbrio aí. Ninguém questiona, como você falou. Os Estados Unidos mantém a Arábia Saudita, e tudo certo, é uma ditadura cruel, e a família real lá faz castração de mulheres, corta a mão porque tem interesse no petróleo, fecha os olhos para as coisas que tem lá. Então, acho que assim, em geopolítica, eu acho que a gente precisa sempre pensar, os interesses são outros, maiores. Né? Uma coisa que eu acho que eu acabei não comentando, que o Engels falou, né, que ele perguntou, é sobre o
papel da mídia na ignorância que tem sobre a própria ditadura. Se você perguntar para o pai dessa molecada aqui, a mãe, o que foi a ditadura, não vamos saber, porque não sabiam mesmo, por causa da censura e tal. Se perguntar para os avós, provavelmente vai ouvir uma frase que é muito comum: não se mete com isso, que isso é complicado. Porque ainda tem medo da retaliação que havia durante a ditadura. E já não tem mais motivo para ter, né? Mas mantém isso. Por quê? Porque a censura foi uma coisa muito pesada que causou a ignorância. Ignorância no sentido de não saber, de ignorar mesmo, né? Não é de estupidez. Então, essas coisas, assim, é um dano que a gente tem para o país, né? Então, a gente tem que ter presente isso, né? Acho que ele quer... Pessoal, a gente tem pouco tempo, vamos fazer o seguinte, tem mais 4 pessoas para fazer pergunta. Eu tinha colocado, dando prioridade para quem não falou ainda. Aí depois dos que já falaram, tem o nosso colega que está inscrito. Tá, quem quer perguntar? 1, 2, 3, 4 pessoas. A gente pode fazer, todo mundo faz a pergunta, o Ivan tenta sintetizar para a gente fechar, pode ser? Então tá bom, vamos começar por ele aqui, a gente passa, aí o Ivan responde todo mundo junto. Se precisar, a gente ajuda a lembrar, tá? O senhor falou que o senhor, o seu pai, participou de idade. O senhor tinha, quando participou desse período de resistência, né, da ditadura. E em algum momento o senhor citou que só quem estava no poder estava armado. O senhor acha que poderia ter sido diferente se a população civil estivesse armada? Ok, passar para lá. Boa noite. Queria perguntar, voltando também para o Brasil, sobre a questão da ditadura, né? O que o senhor tem a dizer sobre, por exemplo, eu entendo que houve a ditadura sim, teve esse período aí de 21 anos de comando do governo militar, mas houveram, em relação às outras ditaduras que houveram na América Latina, muito poucas mortes, não que não tenham, não estou desconsiderando as mortes que houveram no Brasil, tá? Mas, em comparação às outras ditaduras da América Latina, o Brasil teve um número bem abaixo daquilo que, digamos, se esperaria de uma ditadura, que o pessoal até chama de ditabranda, em alguns casos, né? Mas eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque os números do Brasil são tão abaixos, por mais que teve-se várias comissões, liberaram várias documentações, tiveram-se várias investigações sobre isso, e ainda assim não superaram os 500 pessoas, acho que foram 430 e alguma coisa. Sem citar Peru. Tá, responde os dois, aí a gente vai para os outros. Olha, primeiro, né, você perguntou, essa história de população armada, eu acho que assim, é complicado. Eu usei arma na época da ditadura e eu sei o risco que é. Quem tem arma quer sacar, quem quer sacar quer atirar, quem quer atirar quer matar. Então, assim, largar na mão da população, eu acho uma temeridade muito grande a arma. Eu acho que quem tem que usar arma é polícia e forças armadas. Não tem. Porque senão vira a lei do mais forte. Não gostei de você, saque, pá! Não, mas ele me provocou. Então, assim, não existe assim, justificativa para fazer isso, né? Então, eu não acho. O que poderia ter havido na época da ditadura, se a população tivesse armada, seria um massacre. Porque os caras têm tanque, você está lá com revólver, iria haver um massacre. As pessoas que participaram da luta armada estavam mal armadas, usavam de guerrilha, atacavam e fugiam, claro, foram dizimadas, que aí entra no que ele está falando, né? Por que 434 pessoas foram mortas aqui? Ditadura não se mede por tamanho da pilha de cadáveres, né? Porque a Argentina matou 30 mil, 15 mil no Chile, 200 e poucos no Uruguai, Brasil só, não existe só. A Guatemala foram 200 mil, é bem menor. Então, assim, não dá para a gente dimensionar, né? A Folha de São Paulo falou essa bobagem de ditabranda e depois teve que pedir desculpas, porque viu a merda que tinha falado. Então, assim, não dá para você julgar pelo tamanho da pilha de cadáveres. A ditadura foi muito cruel na Argentina, foi muito cruel aqui. Todas as pessoas que foram presas, todas as pessoas que foram presas no Brasil, e foram perto de 200 mil pessoas, todas elas foram torturadas. Ou, cientificamente, pau de arara, choque elétrico, tal como eu
eu fui, ou foi tortura de espancamento, ameaça, tortura chamada psicológica, que não tem nada de psicológica. Assim, todo mundo sofreu tortura física, mais ou menos. Mas, então, os crimes cometidos são inúmeros. Eu não acho que a gente possa ficar dimensionando isso pelo tamanho da pilha de cadáveres. Ditadura é ditadura, não dá para a gente aceitar. E não é dita branda, porque aqui teve uma aparência de legalidade, mas foi tremenda com a população, como eu falei, todos os danos causados. Então, eu digo uma coisa que parece até meio cruel. Pouco importa a questão dos mortos, importa o que foi feito para o país, inclusive os mortos. Os mortos não são mais importantes do que todos os outros. As 3.000 pessoas que morreram de meningite por causa da censura, eu acredito um crime muito grave, como o Esquadrão da Morte, que era oficializado pelo governo, que matou a população trabalhadora das periferias. O Bruno Paes Manso, do Jornal Estado de São Paulo, fez um trabalho e levantou todos os casos. Foram quase 200.000 pessoas no período de 66 até 85. Quase 200.000 pessoas mortas no país inteiro pelos esquadrões da morte, a famosa Escuderie Lecoq. Ninguém conta isso daí. Quantos índios foram mortos? Quantos índios foram mortos? Tem um filme que vocês podem procurar na internet, que é sobre a Guarda Rural Indígena, GRI. Tem um desfile militar, a Guarda, que era uma guarda feita por índios, que o ministro do Interior, Costa Cavalcante, criou. E então no desfile aparecem 2 índios fardados, carregando um terceiro pendurado num pau de arara. E todo mundo aplaudindo, inclusive o Costa Cavalcante. Tá bonito isso? Não dá para ser. Então, assim, é muito horroroso. Inclusive, quantos índios morreram? Na Transamazônica, os Tchucarramães foram mortos com bombas de napalm, porque eles estavam atrapalhando a passagem da Transamazônica. Isso não sou eu que falo, entendeu? Isso daí é a ONU que investigou. A ONU, quem manda na ONU são os Estados Unidos, caramba. Está lá, todas as potências mandando. Então, assim, não dá para a gente julgar apenas pela pilha de cadáveres, que não foi pouco. Tá? Torturas, gente colocada em hospício, gente expulsa do país. Então, assim, não dá para a gente diminuir o tamanho do estrago, não. Boa noite. Na verdade, eu não sei nem se eu tenho uma pergunta, acho que é mais um comentário, assim. Que nem quando o pessoal se refere, né, assim, a gente vai falar sobre ditadura, democracia, essas coisas, acaba aparecendo esses assuntos relacionados com outros países. Né? Eu acho interessante porque é uma reflexão, né, que o Brasil, o que acontece aqui influencia também dos nossos vizinhos, o que acontece lá também influencia aqui, mas eu acho que assim, o que ele está falando é mais básico ainda do que tudo isso, assim, do que você concorda com a Venezuela ou não, com quem você votou nas eleições passadas ou não. É que eu acho que o ano passado e até o começo desse ano o país está tão polarizado com essa discussão das eleições que tiveram, que a gente acaba sempre, né, assim, expandindo essas... quando vai falar desses assuntos, acaba expandindo para uma coisa maior. Mas quando você fala de democracia e ditadura, basicamente a pergunta que é feita é: você acha normal matar alguém só porque essa pessoa pensa diferente de você? Se a sua resposta para isso for não, você é contrário à ditadura. E eu acho que é isso, assim, a grande ideia que ele está falando aqui, né? Eu não acho normal alguém morrer porque discorda da minha opinião. Né? Assim, resumindo tudo que ele falou, eu acho que na verdade foi isso. Né? E sobre... aproveitar e comentar também sobre a questão dos números de mortos. Primeiro que eu acho que a sequela maior acaba ficando para os vivos, né? Que nem eu falo, se tiver uma ditadura aqui, eu até prefiro, eu acho, morrer, porque me livro logo dessa situação, sabe? Do que permanecer vivo e aguentar aí tortura, ver as pessoas que eu amo morrendo, sabe? E também tem que lembrar que até a questão da censura, né? Assim, colocaram lá esse número, será que esse número é real?
Porque na época da ditadura tudo era censurado e muitas mortes provocadas pela ditadura eram tidas como suicídios, né? Então, vai lá, o ditador mata as pessoas, mas dá um jeito de encobertar aquilo, fazer parecer que foi a pessoa que se matou, e aí não contabiliza nesses números também, né? Então, é mais assim, só queria deixar essa pergunta assim, esse comentário, né? Assim, talvez a gente tentar agora, né, que passou essa fase mais polarizada, que teve mesmo a polarização no nosso país, e tentar focar nessa coisa básica, assim. Eu acho que alguém merece morrer ou ser torturado só porque tem uma opinião contrária à minha? Tipo, a minha resposta claramente é não, né? E eu penso assim, que quando a gente fala sobre esse assunto, a gente deveria pensar sobre isso. E só um último detalhe, eu comecei a ler um livro agora, ainda não terminei, que chama Como as Democracias Morrem, né? Que foi falado também aqui sobre se a gente já está numa ditadura ou não. Né? Ditadura e democracia são regimes opostos, né? Tipo, não existe uma ditadura democrática, né? Ou uma democracia ditatorial, são bem o oposto, né? E, assim, eu não sei se a gente já está numa ditadura, mas, assim, com certeza num autoritarismo, né? Porque nesse livro também que eu estou lendo, né, e ainda não terminei, então não posso nem dizer muito a fundo sobre ele, mas as formas da democracia morrer não necessariamente levam a uma ditadura, né? Pode ser um autoritarismo, por exemplo, né? E que eu já acho bastante ruim e que, de repente, num estado de autoritarismo é mais fácil caminhar para uma ditadura, né? Mas, enfim, mesmo que não chegue na ditadura, eu acho que o autoritarismo também é bastante negativo, né? Eu defendo a democracia, eu acho importante, porque eu acho que ninguém tem que ser cruelmente punido por ter uma opinião diferente da minha. Só esse comentário. Só continuando o que eu comecei a falar e depois teve algumas respostas, assim, por exemplo, eu não concordo com você quando você diz que o que ele está defendendo é simplesmente contra a ditadura. Ninguém tomou poder, ninguém historicamente tomou poder falando que ia torturar, que ia oprimir, que ia matar. Todo discurso de poder ele é em favor da sociedade, que vai resolver os problemas. Então, assim, não basta dizer que você é a favor ou não. Porque, por exemplo, nós vemos um posicionamento de um governo que teve um líder que foi torturado e que financia com dinheiro público ditaduras de 30, 20 anos, que está acontecendo na África, ou em Cuba, por exemplo. Então não é só você dizer que, tipo, eu sou contra. Tá, você é contra, mas você mandou milhões de dólares em dinheiro público para ajudar uma família a se manter no poder, onde está sendo gente torturada, crianças sendo escravizadas, ou o que for. Então, assim, não é tão simples dizer, eu sou a favor, eu sou contra. Né? Então, tem bastante jogos de interesse. Eu também discordo quando ela fala que foram só relações comerciais. O Brasil não fez relação comercial com o Chile. Ele fez relações comerciais justamente com governos alinhados de esquerdas e com viés comunista. Por quê? Justamente porque existia aí uma facilidade de manipulação de informação e controle dos meios. Então, não foi à toa que o PT mandou dinheiro público, dinheiro nosso, para o Congo, para Angola, para o Zimbábue. Não foi à toa. Exatamente, ou seja, assinando o decreto. Por quê? Porque lá é manipulada a informação, então é mais fácil você se unir junto com as ditaduras e você consegue manipular as informações, queima de arquivo, controle do Congresso. Então, assim, nesse ponto eu discordo. Outra coisa que o senhor falou no comecinho da sua fala, que antigamente comunista era perseguido à toa, né? Como se na época do golpe, não justificando, eu sou contra qualquer ditadura e tal, mas que comunista era perseguido sim ou sim. Nós estamos falando o senhor falou que na Argentina foi 30 mil a ditadura, juntando todos os governos comunistas, não existe um dado certo, mas é de 70 a 100 milhões de pessoas mortas. Então, assim, dizer que você é comunista só porque morreu 100 milhões de pessoas, nenhum problema. Né? Quando um partido comunista surge e começa a fazer palestras e tal, com um discurso todo bonito, mas saber o que aconteceu na União Soviética, né? E daí entra nessa questão que o senhor falou da memória histórica, né? O senhor falou das cruzes, e como é que a mídia hoje controla e constrói todo o momento histórico, né, para as gerações futuras. Eu acho que o melhor exemplo que o senhor pode falar, e o senhor deve conhecer bem, o senhor deve ter estudado
história da União Soviética, que é o menino Mozorov, que logo após a Revolução Russa, a Rússia estava passando por um período de fome extrema, né, porque eles não conseguiam controlar os meios de produção. E o pai do Mozorov, um dia, né, como a comida era controlada, ele conseguiu roubar um saco de grãos para levar para a família. E o menino foi lá e denunciou o pai dele. E aí mataram o pai dele e construíram uma estátua no interior da Rússia para construir um herói. Então, assim, todos os governos, eles constroem a memória histórica. Eu acho que é um bom exemplo para o senhor falar na sua palestra, e quando for falar de fake news e como é que se constrói as memórias históricas. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Olha, essa história desse menino Mozorov eu não conheço. Eu não estudei a União Soviética porque eu tenho uma preocupação com o Brasil. Eu não estudei, como não estudei Cuba, como não estudei. Eu conheço as histórias das ditaduras latino-americanas porque estão entrelaçadas com a história da ditadura brasileira. Eu acho que assim, a gente não pode banalizar as coisas e dizer que tudo são números, né? São pessoas. Então eu não estou preocupado com estudar esse ou aquele. Eu acho que o conceitual aqui é importante. Então, para mim, assim, é muito importante. O que ela fala de que se você acha normal torturar e matar as pessoas, você é a favor da ditadura. Porque é isso mesmo. Entendeu? Qualquer ditadura. Né? Um exemplo muito, muito presente. O MBL. A MBL ajudou a derrubar Dilma, ajudou a eleger o Bolsonaro e tal. Porque divergiu agora, com essa manifestação, essa última de domingo, ele virou inimigo. Está lá, MBL, lixo, fuzila, não sei mais o quê. É tão de direita quanto os outros grupos. Mas porque discordou, passa a ser inimigo jurado de morte. Quer dizer, isso aí, sabe, não dá para a gente aceitar isso como normal. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar para o conceitual da coisa, para o princípio, né, e rejeitar. Não dá para a gente aceitar esse clima de ódio. Eu passei por tortura. Eu tenho uma vértebra quebrada. Estou suando assim porque eu fico muito tempo em pé, começa a doer a vértebra. Eu não quero isso para meu pior inimigo, o cara que fez isso. Eu nunca desejei isso. Tá? Eu não sou um cara bonzinho, eu sou um humano. Eu sou absolutamente adepto do humanismo. E eu sou humano, portanto, passional, como qualquer pessoa. Mas eu não quero, em hipótese alguma, colocar no pau de arara, choque elétrico, afogamento, não sei o que, espancamento, os caras que fizeram isso comigo, os caras que mataram meu pai. Eu não quero. Então, não dá para a gente inverter sinais e dizer, se fosse não sei o quê. Não, isso não existe. O se porém fosse portanto não é nunca justificável. Não dá para a gente criar um sofisma maravilhoso para dizer que justificaria a tortura aos caras que me torturaram. Eu não aceito isso. Eu não aceito. E já vi gente que passou por tortura querendo se vingar e tal. Eu acho que isso não é uma coisa saudável. Acho que não é uma coisa humana. Acho que tortura, assassinatos, é coisa de pessoas que não têm humanidade, da barbárie. Então, para mim, não existe essa coisa de bem e mal. Eu rejeito isso sempre, entendeu? É isso? Só um recado pessoal que não é do TADES, precisa assinar a lista aqui para depois receber certificado, tá bom? Queria agradecer ao professor Ivan, pedir uma salva de palmas aí, o pessoal que considera foi uma contribuição, né? Eu agradeço pessoalmente pelo trabalho, o Ivan se dispôs a vir à tarde, veio hoje à noite, talvez venha quinta-feira, quer dizer, está colaborando aí com o evento. Tem um certificado aqui, Ivan, queria te agradecer pela palestra, tá bom? Desejar felicidades e tamo aí. Tem
tentando ajudar o povo a entender. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Amanhã continua o evento, tá bom, pessoal do Noturno? Tá ok? Boa aula para vocês, boa continuidade do evento aí.